Olá, meu nome é Felipe Sintra e finalmente aí vídeo novo no canal. Então nesse vídeo particularmente o que eu vou fazer? Eu vou responder uma pergunta que eu achei muito interessante e eu achei que é algo que a gente precisa trazer para o canal para a gente discutir sobre esse assunto. E o tema desse vídeo particularmente é: a audiência caiu com o plugin de AMP. Eu vou aí entrar em alguns pontos que podem ser aí a causa desse item. Então, se isso aconteceu com você e agora, o que é que você pode fazer? Antes da gente entrar nessa questão de resolver problemas, o ideal é a gente ter uma estratégia, né, antes de a gente habilitar o plugin. Então, vamos tentar falar sobre isso também. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: cara, fiz o AMP aqui no meu site, mas as visitas caíram 70%. Sabe me dizer se tem algum motivo principal para isso? E essa questão de ter um motivo principal também pode ser bem relativo. Pode ser uma combinação de várias coisas que causaram essa queda de 70%. Por quê? 70% é uma queda bem alta. Geralmente, quando você faz uma mudança que é algo não crítico, você tem uma diferença entre 10% e 15%, tem uma melhoria de 10% a 15%, mas você não vai melhorar, tipo 70%. Pode ser que sim, no caso que sua versão anterior esteja aí sofrendo problemas graves, como por exemplo performance, segurança, então essa mudança vai ser visível. Mas antes da gente entrar nesse ponto, né, dos problemas, a gente precisa entender como é que funciona o plugin do AMP. Aí, a partir desses modos que a gente vai visualizar, o ideal é você fazer uma estratégia de implementar o plugin na sua aplicação ou não. Se você já está implementado, então aí a gente vai olhar para outras questões, que são as questões dos problemas. Primeiramente, a gente tem o modo leitor. O modo leitor é uma versão, a gente já fala desses modos em outros vídeos, então você pode revisar com mais detalhe esses itens, mas um resumo bem básico. Então, o modo leitor é uma versão do AMP simplificado. Ela é ideal para a pessoa que não quer implementar nada, resolver nenhum problema de validação do AMP. Atualmente, né, a gente tem umas versões anteriores que eu gravei o vídeo, era antes da versão 2.0. A versão modo leitor era bem simplificada, era crua, era algo que era simplesmente um cabeçalho, o título do post e o conteúdo. Agora tem uma mudança grande, né, que veio aí na versão 2.0. Agora você consegue escolher para o modo leitor um tema compatível, não é simplesmente aquela carinha só cabeçalho, texto e rodapé e acabou. Não, você consegue aí escolher alguns temas compatíveis. Então você pode ter uma versão não AMP do modo visual que você queira, por exemplo, com elemento ou com alguma coisa que não seja compatível com o plugin do AMP, e a sua versão AMP utilizar um tema compatível. Então isso você consegue fazer no modo leitor. E eu falo aqui, versão AMP e não AMP. Então, nesse caso, vão ser dois modos. O modo leitor e o modo de transição, eles criam duas versões. Você vai ter a versão original do seu site e você vai ter uma versão AMP. Então, o que vai acontecer aí nessa dinâmica desses dois itens? Se os usuários vêm de um site de busca, vai ser uma referência orgânica, esse site de busca vai decidir qual vai ser a versão que ele vai redirecionar. Se o motor de busca indexou a versão AMP, ele vai mandar o usuário para a versão AMP. Então, isso aí, né, no caso do orgânico, o motor de busca vai decidir. Você pode aí também decidir forçar os usuários mobile aí para a versão AMP também. O segundo modo é um modo de transição. Ele vai somente habilitar a versão AMP nas páginas que estão válidas, ou que você simplesmente decidiu, não, eu quero que essa página seja uma página AMP, e você vai habilitar essa página, uma a uma você vai migrando as páginas. O ideal dessa versão é que quando você não tem aí uma versão, um tema compatível, 100% compatível, você tem uma página específica que não é compatível e é muito importante, você pode fazer esse modo de transição. E ele vai ter o mesmo comportamento do modo leitor. Ele vai ter uma versão AMP e uma versão não AMP. O terceiro modo é o modo padrão ou o modo default. O que ele vai fazer? Ele só vai ter a versão AMP. No meu caso, no meu site, eu utilizo esse modo. Mas por quê? Eu tenho o meu tema que é compatível com AMP e eu tenho os plugins que são compatíveis com AMP. Então não tem problema aí na questão da validação. Então beleza, a gente já entendeu esses três itens. Agora o que é que a gente precisa entender?
A gente precisa entender que quando você faz uma alteração dessa, quando você instala um plugin, você precisa demandar uma atenção, você precisa testar se vai ser, né, válido ou não esse item. Um modo de testar isso, por exemplo, é utilizar os dois modos anteriores. Habilita ou no modo leitor ou no modo de transição, faz a configuração toda direitinho, que vai ser o item que a gente vai falar mais para frente, faz a configuração do Analytics todo direitinho e fica acompanhando como a versão não EMP performa comparada com a versão EMP. Em dispositivos móveis, por exemplo, você pode ir lá no Google Analytics comparar isso. Você, pela URL, vê a versão EMP e a versão não EMP e vê como está a audiência desses dois itens. Com essa avaliação, né, não indo 100% para a versão EMP, mas indo para um modo leitor ou de transição, que você vai ter ambas, você vai comparar e você vai decidir se você vai ter benefício ou não de instalar o plugin e de continuar utilizando o plugin. Vão ter casos que a versão não EMP é muito boa, então não vai ter necessidade de ter um EMP instalado. Se o plugin ou o website já tem uma performance muito boa, então, tipo, o time que se ganha não se mexe, então deixe do jeito que está, certo? Então, esse é um ponto bem importante aí, né? Você entender como o EMP funciona e escolher qual a melhor versão. Porque se você for no modo padrão e não fizer as correções dos erros que vão ser disparados, né? Então a gente vai entrar nesse ponto também mais para frente, você vai ter um problema. Em vez de ter uma solução, você vai criar um novo problema. Então, os possíveis problemas aí, o que é que a gente tem que pode estar afetando a sua audiência? Primeiramente, pode parecer simples, mas é muito comum esquecer de ativar o Google Analytics. Isso é uma questão que é muito comum. Dentro do plugin tem uma área que você consegue configurar. Se você não tem o Sitekit, você tem que ir numa página específica dentro das configurações do plugin. Então está aqui um screenshot. Então, dentro da seção de EMP, você, na parte de configurações, você vai ter uma seção sobre o Analytics. E lá você vai incluir qual o tipo de tracking que você vai utilizar, qual a ferramenta de análise que você vai utilizar. E nesse caso, está marcado como Google Analytics. Você pode ter outras ferramentas que vão fazer o monitoramento desse item. E você adiciona um código JSON. E esse código JSON, um dos parâmetros, é o ID do seu Google Analytics. Então, essa informação precisa estar aí funcionando corretamente. Então, depois que você configurou, qual é o segundo passo? Testar se está contando a audiência. Então, faz a configuração, aplica o código do Google Analytics, vai no Google Analytics, abre a página do tempo real do Analytics e fica acompanhando as visualizações do seu site. Você mesmo pode entrar no seu site, numa versão EMP e carregar. Se você estiver no modo tempo real do Google Analytics, você vai ver um usuário clicou numa versão EMP. Se isso acontecer, perfeito. Seu Google Analytics está lendo, está tudo normal, então não é. Se você mesmo assim tiver problema com o Google Analytics, vê a queda da audiência, se tiver contando, aí já não vai ser um problema de configuração. Pode parecer complicado. Se você não quiser complicar esse passo, o outro caminho é utilizar o plugin chamado Sitekit. O Sitekit ele vai fazer a configuração do Search Console e do Google Analytics, e com isso você já tem integração com o EMP, sem precisar se preocupar em criar esse código. Segundo problema, né? O segundo problema é deixar as páginas EMP com erros. Então, o que acontece? Você tem o seu plugin de EMP. O plugin de EMP ele utiliza um framework web que é o EMP. E esse framework web ele faz o controle do JavaScript. Então, ele faz o uso controlado do JavaScript. Então, se você tem aí dentro do seu site problemas com o JavaScript, você não vai ter uma versão válida. Então, quando você abre sua página e se você vê lá na página que tem um erro de validação, isso vai indicar que a sua página não está válida, consequentemente, a sua página não válida não vai ser indexada. Então, você está habilitando aquele plugin, mas aquela página para o motor de busca não existe, porque é uma página inválida EMP. Então, isso aí é muito complicado se você não tem ou um tema compatível ou plugins compatíveis, porque aí vai exigir de você corrigir esses erros.
Terceiro item, né? Muitas mudanças ao mesmo tempo. Isso aí, eu particularmente, eu já fiz isso muitas vezes. O que acontece? Né? Você vai, aí instala o plugin. Aí o plugin não é compatível com o tema. Aí você muda o tema, mas aí o tema já muda a navegação do seu site, já muda toda a estrutura do seu site. Aí você já tem plugins, aí você já muda os plugins que já vão mudar o comportamento da sua aplicação. Então vai ser a instalação do AMP, mais a mudança do tema, mais mudança de plugins. E o ideal é que esse tipo de transição ele não seja tão brusco, não seja tipo do dia para a noite você mudar tudo e não ter um acompanhamento disso, certo? Porque essas grandes mudanças aí, elas podem ter um impacto negativo na sua audiência. Porque o Google vai indexar e você precisa reindexar o seu site, então você precisa entrar no Search Console, enviar o novo sitemap do seu site e requisitar essa reindexação do seu site. Quais são os itens que a gente tem? O mapa de navegação é muito importante. Você mudou o tema, você mudou todo o esquema de navegação do topo, da sidebar, você tinha uma sidebar, você tirou aquela sidebar. Esses itens vão influenciar na indexação do seu site, porque vai mudar na estrutura de navegação do seu site. Então pode ser um problema não do plugin, mas, por exemplo, um problema de mudança do tema e mudança do esquema de navegação. Esquema de títulos também pode impactar, certo? Se você mudou o tema ou mudou um plugin que altera o esquema de títulos do seu site, isso também vai ter um impacto. Outro problema também é se você muda a estrutura de navegação da sua página e você cria páginas 404, você precisa ter atenção a esses itens, né? Problemas de 404 você precisa resolver, porque isso pode impactar no ranqueamento da sua aplicação. O item número 4, né? A falta de acompanhamento. Você fez todas as alterações e largou lá pensando que aí tudo vai se resolver por si só. Não é o caso, né? Todo tipo de plugin demanda uma atenção. Do caso de plugins de SEO, você tem que ir lá fazer a instalação de SEO e você tem que fazer a configuração de todas as páginas. O plugin do AMP, você precisa instalar e ver se todas as páginas estão compatíveis, se os plugins estão compatíveis. Se você tem alguma página que tem algum código específico que está invalidando aquela página, você precisa acompanhar. E se tiver algum erro, ou no Search Console é que você vai ter essa referência do erro, né? Vai estar dando um relatório que você tem um problema AMP no seu site, vai ser no Search Console, é o local mais fácil de você identificar isso, ou no Search Console ou no próprio plugin. O plugin ele tem uma lista de erros, né? Ele fica sempre lá atualizando quando ele encontra um erro, então também dentro do plugin você consegue acompanhar isso também, certo? Então sempre que você fizer uma alteração, acompanhe, monitore. Esse é o segredo, certo? Para você não perder a mão, né? Porque você instala o plugin, largou o plugin lá e largou sua aplicação e só vai olhar 2 meses depois, aí o estrago já foi feito por muito tempo, aí você tem que voltar em todos os números e ver qual foi a causa desses itens, aí demanda muito mais tempo. E por fim, pode ser, eu acho que não é algo que vai causar 70%, mas pode ser que a combinação de vários fatores cria esse problema aí de ter uma queda muito drástica. Por exemplo, a gente tem mudanças nos requisitos da busca, então sempre fique atento a essas mudanças. Por exemplo, a gente teve uma mudança muito grande agora, que foi a introdução do Core Web Vitals. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Com certeza eu acho que eu vou voltar nesse assunto, né? Porque a gente teve aí algumas alterações sobre esses novos fatores. Então, esses novos fatores eles já começaram a ser implementados desde julho. Então, não vai ser uma coisa que a partir de julho todas as regiões já estão olhando para o Core Web Vitals. Não, essa mudança ela é feita gradativamente. E por fim, né, eu acho que sempre quando alguém oferecer uma solução, né, por exemplo, eu tenho no canal eu falo, isso aqui é uma opção, você pode usar isso pode melhorar. Vão ter casos e casos. Você deve se perguntar, né, assim, como é que isso vai me beneficiar? Então você vai ter que olhar para quais são as vantagens de utilizar esse plugin. Para o meu caso, pode ser que seu caso específico, por exemplo, no meu caso, eu tinha um tema compatível, plugins compatíveis, então tudo ajudou para eu fazer a instalação desse plugin.
mas pode ser que no seu caso seja muito diferente. Para ter a instalação do plugin e para ter todas as compatibilidades do plugin com sua aplicação, pode demandar muito tempo e não vai ter nenhum benefício nisso. Segundo, é se você mesmo tem a capacidade de alterar e corrigir esses erros, né? Isso também é um fator muito importante, porque em alguns pontos é simplesmente trocar um plugin por um plugin não compatível por um plugin compatível, mas vão ter casos que você depende daquela funcionalidade específica e aquela funcionalidade específica não tem uma solução, você precisa achar um caminho alternativo para ela, né? Ou através do código ou através da remoção desse item. E por fim, quanto a versão AMP afeta a sua aplicação, porque nesse caso algumas soluções com o AMP é tirar aqueles itens que não são compatíveis, né? Mas qual é o preço de você tirar aqueles itens que não são compatíveis? Para mim, particularmente, eu acho que o menos é mais, né? Quanto menos coisas você tiver na sua aplicação, melhor. Você vai direto ao ponto, né? Muitas vezes você está preocupado aí de oferecer tudo, mas oferece tudo e o básico, que é vender o seu produto, fica perdido na quantidade de opções que você oferece, com plugins e pop-ups e coisas que tiram a atenção do fluxo principal, que é ou comprar um produto, ou conhecer sua empresa, ou conhecer o seu estabelecimento, ou compartilhar suas ideias em um blog, por exemplo. Então, sempre ficar atento a isso, né? Quanto a versão AMP vai influenciar a sua aplicação e qual o peso aí você fazer uma versão compatível, certo? Não tem fórmula mágica, né? Tudo, você vai ter o benefício do plugin, mas você precisa ter aí uma atenção sobre esse plugin. Da mesma forma que você instala um elemento, o elemento vai ajudar você com o Page Builder, você vai montar layout sem programação, mas você precisa ter uma dedicação mínima para saber como mexer no plugin e saber implementar as páginas do jeito que você quer. Entre outros exemplos. Eu só estou citando um que é um exemplo muito popular, só para mostrar que sempre você vai aí demandar atenção e tempo para fazer melhorias na sua aplicação. Isso é muito mais que comum, ok? Eu acho que falei bastante, aí estava nesse tempo todo sem compartilhar nada. Uma das razões aí que eu não estava compartilhando, eu estava viajando bastante, chegou um tempo que fiquei muito cansado, chegou um momento também que eu estava com digital nômade, estava migrando de casa em casa, fui de cidade em cidade, eu fui em Porto, fui em Lisboa, fui no sul de Portugal e por fim eu decidi alugar uma casa aqui no sul de Portugal, que é a região mais tranquila. Eu estava trabalhando remoto e foi uma coisa meio que alinhou aí com minha rotina, então eu estou bem agora, estou bem tranquilo. Também tive a questão do visto, que eu tive que correr atrás do visto, e também aí questões pessoais que eu decidi fazer uma paradinha. Mas agora a gente está de volta. Possivelmente eu vou falar mais sobre esse assunto. Tem alguns assuntos aí que meses eu tinha feito uma lista e pode ser que alguns assuntos aí já estejam desatualizados, mas eu vou voltar a falar. E também a gente vai ter mais uma aula sobre o push notifications, né, que eu tinha dado a parte teórica, e eu vou fazer aqui alguns exercícios práticos, e também o curso de Gutenberg a gente vai reiniciar aí também, ok? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo. Se ainda não segue o canal, siga o canal, deixe nos comentários, né, e dê sugestões de conteúdo também. Um abraço, falou!